Então, lembre-se, miopia. Qual é o problema da miopia? Em termos do tamanho do olho. O olho alongou, tá? Então, o que é que acontece? A imagem está se formando antes, né, da retina, porque houve um aumento do olho. Como é que eu corrijo isso? Coloco uma lente divergente que vai separar um pouco mais esses raios, para quando passar pelo nosso olho, ele esteja um pouco mais separado, aí o nosso olho, que é uma lente convergente, junta eles de novo, aí eles vão se encontrar num local mais na frente, exatamente onde está a nova retina, onde está o novo final do olho, já que ele foi alongado, ok? Já na hipermetropia, o nosso olho é encurtado. Então, o que é que acontece? Como o olho ficou curto, né, a luz que passa pelo nosso cristalino, pela nossa lente convergente, ele une, mas só que antes dos raios se juntarem, o olho antecipa eles, então os raios vão estar separados. Então eu vou ter que juntar esses raios. Para juntar, eu vou ter que botar uma lente igual a do meu cristalino, convergente, para quando passar pelo óculos, juntar um pouco mais, quando passa pelo nosso olho, pelo cristalino, junta mais ainda, aí como o olho está menor, esses raios vão se juntar um pouco antes, ok? Já no olho normal, não. Os raios de luz vêm, passa pelo nosso cristalino, ele junta e já cai na posição certa. Na miopia, esse olho aumentou, esses raios vão cair antes. Na hipermetropia, esse olho está encurtado, esses raios não vão se juntar porque são antecipados pela retina. Então, é esse o problema, da miopia e da hipermetropia. Então, lembre-se, miopia, eu vou usar uma lente divergente, tá certo? Hipermetropia, como o olho encurtou e antecipou a retina, os raios não estão se encontrando, eu vou usar uma lente convergente para eles se juntarem mais ainda, tá certo, vestibulando? Então vamos para a questão. Como eu disse, nós vamos ter aqui uma aula de cálculo, mas nós estamos com vocês aqui todos os domingos no nosso aulão do professor Luiz Carlos, uma função do nosso mandato de vereador aqui na cidade do Natal. Sempre realizamos esses aulões para vocês. Como eu disse, estão à disposição mais de 200 aulas aí no nosso blog, você pode acessar e olhar alguns dos melhores professores da cidade do Natal, qual a matéria, qual o professor que quer, você assiste, tá certo? E nós teremos uma aula mais na frente sobre lentes e sobre essa parte também do globo ocular, onde a gente vai ver mais a parte teórica, onde a gente vai relembrar para vocês todos aqueles esqueminhas que já vimos anteriormente, mostrando o olho, mostrando os raios. Então nós vamos trazer aqui para vocês com a imagem, tá certo? Essa aula de hoje a gente teve que fazer um pouco improvisada aqui, que tivemos alguns problemas técnicos, mas depois a gente vai trazer essa aula com mais detalhes na parte teórica, né? Já que a parte de cálculo está à disposição, vocês vão ter essa aula depois lá no nosso site. Você pode tirar uma cópia, se tiver alguma dúvida, pergunta a qualquer professor, algum amigo, alguém que está fazendo aí engenharia, parte de física, na parte de ciências exatas, que ele tira a sua dúvida, ok? Então vamos para a próxima questão, que é a parte de cálculo. Olha aí, uma questão já que a gente falou aí de miopia e hipermetropia, vamos fazer a segunda questão. Uma pessoa hipermétrope tem seu ponto próximo situado a 50 centímetros da vista. Para que possa enxergar nitidamente objetos situados a 25 centímetros de distância, determine a vergência da lente que deve usar. Então, vai para cá, vestibulando. Como nós já mostramos em outras aulas, né, e vocês viram também em sala de aula, a pessoa míope, ela tem dificuldade em ver objetos distantes. A pessoa que está com hipermetropia, o que é que acontece? Ela tem dificuldade em ver o objeto próximo, tá? Então a questão aí fala que uma pessoa hipermétrope tem seu ponto próximo situado a 50 centímetros. Ora, o ponto próximo de um olho, de um globo ocular, sem nenhum defeito de visão, por convenção 25 centímetros. Se a pessoa está com hipermetropia, ela tem dificuldade de ver o objeto próximo. Então, o ponto próximo dela não é mais 25, vai ser outro valor. Então, cada pessoa vai ter uma distância diferente, tá certo? Então, a pessoa com a visão normal, ela vai ver o objeto a 25 centímetros de distância, ela já consegue ver o objeto com a nitidez, tá certo? Agora, se ela tem hipermetropia, ela não consegue ver o objeto próximo. Nessa questão, o objeto está
o objeto que ela consegue ver mais próximo, com nitidez, é de 50 centímetros. Então, ela quer saber qual é o grau dessa lente, tá certo? Que eu devo utilizar para que essa pessoa volte a ver objetos a 25 centímetros de distância. Então, qual é a questão do problema? A pessoa tem hipermetropia. Se ela tem hipermetropia, sem óculos, ela não vai ver a 25 centímetros de distância, certo? Então, o que é que acontece? Ele quer botar um óculos para que essa pessoa que só está vendo a 50 centímetros passe a ver a 25, ok? Então, repetindo a questão. A pessoa está com defeito de visão e o ponto próximo que ela consegue ver com nitidez é 50 centímetros. Qual deve ser a lente que eu devo colocar no óculos dessa pessoa para ela voltar a ver a 25 centímetros? Então, vamos ler de novo a questão e vamos para a solução. Acompanha aí, na telinha. Uma pessoa hipermétrope tem seu ponto situado a 50 centímetros da vista. Para que possa enxergar nitidamente objetos situados a 25 centímetros de distância, determine a vergência da lente que deve usar. Então, vamos para a questão. A lente deve fornecer do objeto a 25 centímetros uma imagem no ponto próximo, isto é, a 50 centímetros do olho. Então, ele deu a distância do objeto, né, que a gente chamou aí de abscissa, a distância do objeto, que a gente aprende por letra B, lá de sala de aula, ele quer que o objeto esteja a 25 centímetros. E deu a distância da imagem, né, que ele falou aí, 50 centímetros. Por que negativo, hein? Por que negativo? Nós estamos aí com a lente convergente, tá certo? Então, se eu quero ver uma imagem, vai para cá, vestibulando. Lembre-se, sempre lente divergente, né? Nós vamos ter aí, para você usar uma lente divergente e continuar vendo o objeto de imagem direita, de cabeça para cima, né? Vamos assim utilizar. Então, eu vou ter aí uma imagem direta. Toda imagem direta é o quê? Virtual, não é verdade? Então, nós aprendemos pela convenção lá de Gauss que o sinal aí, que o foco, nesse ponto aí, nós vamos ter aí o P' ou P2, como se chama, né, por convenção, nós vamos ter aí uma distância negativa, tá certo? Nós temos aí uma lente convergente, tá certo? Então, nós vamos ter essa imagem do objeto que vai se formar lá atrás, né? Ele tem que ficar direto, porque se o objeto está a 50 centímetros, você quer a imagem dele a 25 centímetros, então o que é que acontece? Se o ponto próximo é 50 centímetros e o objeto está a 25, me desculpe, você quer ver o objeto a 25, mas o seu olho só vê a partir de 50, então eu tenho que botar uma lente, que se o seu olho só vê a partir de 50 centímetros e esse objeto está a 25 centímetros, a pessoa que tem hipermetropia não vai ver esse objeto com nitidez. Então eu vou ter que botar um óculos na frente para voltar a ver esse objeto aqui a 25. Para eu botar esse óculos na frente para ver esse objeto a 25, essa imagem, né, vai ter que aparecer direta, né? Então ela vai ser virtual e direta, tá certo? Então, pela convenção lá da imagem, do P', ele vai ser negativo, ok? Então, voltando aí, ó, P, aí na telinha, P 25 centímetros, é a distância do objeto, porque você colocou um objeto a 25 centímetros, tá? E é P, sempre é representado por P, e P' é a distância da imagem, 0,5, né? 50 centímetros. Substituindo na formulazinha, né? 1 sobre o foco, ou simplesmente o D, passa aí a telinha. Substituindo na fórmula 1 sobre o foco, que é a vergência, D, tá certo? Pode deixar só o D ou pode deixar só 1 sobre o foco. E a formulazinha você já conhece, 1 sobre o foco é igual a quem? 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem é P? É a distância do objeto. Por que P colocou 0,25? Porque ele disse que o objeto está a 25 centímetros da pessoa. Mas só que a pessoa só consegue ver a que distância, ela está com hipermetropia, só consegue ver a 50 centímetros. Ou seja, a distância da imagem P' 0,5, certo? Lente convergente, está aí menos 0,5. Então, você, observando aí direitinho, você vai ter, pelas contas, fazendo as contas, que vai ter que botar uma lente com 2 dioptria, ou essa lente vai ter que ter 2 graus, tá certo? Então,
é só fazer aí 1 sobre 0,25 menos 1,05, você tira o mínimo aí, mínimo muito comum, né? Faz aquela operação matemática de fração e vai encontrar aí a resposta para vocês, ok? Lembre-se que porque ficou, voltando à tela anterior, porque ficou 0,5, porque a imagem tem que ser direta. Você não pode querer ver o objeto de cabeça para baixo. Então a imagem é direta, toda a imagem direta para cá, para cá, para cá, virtual direita. Quando eu vou para a convenção de sinal de pelinha, tanto em espelho, em lente, né? Que tem toda aquela convenção de graus, dá uma olhadinha lá, é só esse detalhe que eu tenho que fazer, eu tenho que botar o pelinha negativo. Resumindo, no nosso vestibular, questão de hipermetropia, o pelinha, a distância da imagem vai ser sempre o que aqui? Negativo, como a gente viu aqui nesse problema, ok?